Irmão Camilo, com a oportunidade. Amém, boa noite. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para o irmão Rodrigo liberar um vídeo. E logo em seguida eu me apresento para a amada igreja. Irmão Rodrigo. Jesus deu a seus discípulos a missão de pregar o evangelho a todo o mundo. E essa missão continua urgente, pois muitos ainda não conhecem a Jesus Cristo. É exatamente isso que o Ministério de Os Gideões Internacionais tem feito. Por mais de 120 anos, estamos comprometidos em levar a palavra de Deus a homens, mulheres, meninos e meninas em cada canto do planeta. Acreditamos que distribuir Bíblias e Novos Testamentos é uma das maneiras de ganhar os perdidos para Cristo, porque Deus promete em Isaías 55:11 que a sua palavra não voltará vazia. Como associação de homens de negócios e profissionais cristãos, ao lado de suas esposas, os Gideões distribuem a palavra de Deus em escolas, hospitais, presídios e outros locais onde as igrejas muitas vezes não conseguem chegar. No Brasil, em mais de 60 anos, já foram distribuídos milhões de exemplares. Anualmente, mais de 3,5 milhões de pessoas recebem o Novo Testamento gratuitamente. Você pode ser parceiro deste ministério, orando por cada pessoa que recebe a palavra, pois a oração abre portas nas escolas e nos corações de cada um que recebe um Novo Testamento. Empresários e profissionais cristãos também podem se juntar como membros deste ministério, impactando vidas. Não há maior investimento do que ver uma vida transformada pela palavra de Deus. Irmãos, boa noite. Eu cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Cumprimento também todos os pastores, os diáconos, os obreiros, o Ministério de Louvor, a mídia, os presbíteros, né? Em nome do pastor Ronaldo. Que alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite. E, primeiramente, também eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e ao pastor Mário, de poder liberar esse espaço onde nós temos a oportunidade de compartilhar um pouco do que Deus tem feito através desse ministério. Irmãos, os Gideões Internacionais, eles são grupos de pessoas, crentes evangélicos, membros de suas igrejas, membros ativos de suas igrejas, que eles se unem com um único propósito: ganhar almas através da distribuição da palavra de Deus. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos, que toda vez quando nós vamos fazer uma apresentação na Igreja Assembleia de Deus, eu fico muito animado. Estava até falando com o pastor Ronaldo, que os assembleanos, eles são diferenciados. E aqui nessa igreja, nós tínhamos um membro que ele me inspirou muito, que é o tio da minha esposa, que é o irmão Elson Kretley, que é o tio da minha esposa, Karina Kretley, que ele era um missionário, ele era um evangelista à moda antiga, eu acredito que os irmãos aqui conheçam. E quando eu via ele pregando naquela bicicleta com um alto-falante, o carro, a caixa de som, eu falava assim: quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, eu vou fazer também. Eu vou trabalhar na obra. Só que Deus foi falar comigo e Ele me levantou uma questão. Tudo que Ele tem feito para mim, tudo que Ele tem me auxiliado, me abençoado não só a minha família, mas o meu trabalho. E o que eu posso contribuir, o que eu posso dar para o dono do ouro e da prata? A não ser o meu tempo.
E eu passava, às vezes, na frente da igreja, quando eu saía do escritório à noite, eu via assim, meu Deus do céu, quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, eu vou trabalhar na obra. Só que, graças a Deus, Deus sempre me chamou pela dor, não foi pelo amor. E eu falei assim, eu não vou esperar mais o tempo chegar, porque aquele tempo pode até não chegar. E eu comecei a aceitar vários cargos na igreja. Hoje eu sou porteiro da igreja, hoje eu trabalho no departamento jurídico da igreja, hoje eu faço parte também da tesouraria da igreja e também faço parte dos Gideões. É isso que eu quero poder expor para vocês e apresentar, que com grande alegria e privilégio poder estar representando os Gideões Internacionais essa noite aqui com os irmãos. Alguns já até conhecem, já foi feita essa apresentação. Mas, quando surgiu a oportunidade, junto com o pastor Mário, com muita alegria, nós viemos lá de Rondon para poder fazer essa apresentação. E deixa eu me apresentar, meu nome é Camilo, eu moro em Rondon, sou membro da Primeira Igreja Batista em Rondon do Pará, sou advogado e sou esposo da Karina, trabalhamos junto lá em Rondon do Pará. E eu confesso para os irmãos que quando a gente aceita Jesus, primeiramente nós temos o vinde e posterior nós temos o ide. Quando nós nos alimentamos da palavra, e eu digo para os irmãos que nós não somos meros espectadores do agir de Deus, nós somos testemunhas, e testemunhas vivas do que Deus tem feito na vida de cada um de nós. É por isso que hoje eu aceito essa missão que nós temos, junto com os Gideões, que somos 17, junto com os auxiliares, que são as suas esposas, também somos 17, de levar a palavra de Deus em vários lugares e para o maior número de pessoas que nós podemos entregar. É por isso que eu preciso explicar para os irmãos que os Gideões, eles não fazem parte de uma nomenclatura ou de alguma igreja, mas ele é um conjunto, ele é uma união de homens e mulheres, que eles se unem com esse propósito, de levar a palavra de Deus em vários lugares e para várias pessoas, ganhar almas, ganhar vidas através da distribuição do Novo Testamento. Então, hoje eu não faço esse trabalho de vir aqui com os irmãos, divulgar para os irmãos como uma obrigação, mas sim como uma responsabilidade e com muita alegria, porque nós acreditamos e nós temos fé que cada Novo Testamento que nós distribuímos, ele tem poder, ele é vivo, ele tem força e poder de transformar vidas. E nós temos fé nisso, nós acreditamos porque, assim como está escrito no livro de Hebreus, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova, convicção daquilo que nós não vemos. Nós fazemos essas distribuições. Alguém conhece esse Novo Testamento? Alguém na vida, porque eu digo, eu vou explicar para os irmãos, já recebeu, já foi entregue ou nas escolas, ou já viram nos hotéis, ou já viram em hospitais. Alguém aqui já teve contato com esse Novo Testamento? Esse aqui, específico. Muito bem. Quantos irmãos aqui são missionários? Quantos missionários nós temos aqui hoje à noite? Irmãos, todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Nós não podemos guardar a salvação só para nós. A salvação não está aqui entre quatro paredes. Ela está do outro lado da rua. O nosso campo 287, que são dos Gideões Internacionais, ele tem esse compromisso de distribuir esses Novos Testamentos no município de Rondon do Pará, Abel Figueiredo, Bom Jesus, Dom Eliseu e Ulianópolis. E nós fazemos essas distribuições nesse Novo Testamento azul, que nós entregamos nas escolas, para os jovens, que parabéns, foi lindo o louvor e a adoração de vocês, é o nosso futuro, e nós precisamos investir cada vez mais neles. E eu costumo dizer, irmãos, e apresentar, que esse Novo Testamento, essa Bíblia confeccionada pelos Gideões, eles têm um índice remissivo, pastor,
que é um manual de ajuda de momentos de crise. Às vezes, quando nós estamos com um determinado tipo de sentimento ou uma necessidade de orientação, de paz, desviado, desencorajado, deprimido, angustiado, ansioso, depressivo, cansado, ele já vai direcionar certo para o livro que vai falar sobre determinados assuntos. Então, ajuda muito no manuseio quando nós estamos precisando de uma palavra. E nós acreditamos, que eu tenho certeza que cada um dos irmãos acredita, que a palavra, ela nunca volta vazia quando nós buscamos ela. E quando nós fazemos as distribuições nas escolas, nós não obrigamos ninguém a receber. Nós oferecemos, nós perguntamos, quem é que aceita? 99% dos jovens aceitam. E uma das coisas que realmente eu gosto muito de fazer essa distribuição nas escolas, porque a gente vê a necessidade, a gente vê esses jovens que eles têm sede de entender e de descobrir alguma solução para os problemas que eles têm na casa deles. E na última distribuição que nós fizemos junto com o irmão Almiro, que está ali sentado, uma jovem perguntou, de 10 anos, tio, aqui fala sobre doença? Aí nós orientamos, nós mostramos, você pode orar pelo meu avô? E depois a professora pediu para que nós possamos fazer a oração pelos alunos dela. A professora começou a chorar tanto, meus irmãos, que eu não sabia se eu terminava a oração ou se nós consolamos ela, porque nós não sabemos o que ela está passando, a dificuldade, as aflições que ela esteja passando. Mas a gente consegue ver a carência que a sociedade e muitas pessoas que podem não estar aqui sentada hoje e nem fazer parte de alguma igreja, eles passam. É por isso que nós temos fé e nós acreditamos no trabalho missionário que os Gideões fazem. Porque não somos nós que vamos convencer eles, não somos nós que vamos converter eles, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós entregamos cada Bíblia naquela mão, naquela pessoa, nós sabemos que nós estamos entregando a salvação para elas. E nós cremos e nós oramos que o Espírito Santo vai provocar a curiosidade de abrir aquele Novo Testamento. Esse Novo Testamento branco nós distribuímos nos hospitais, nos postos de saúde. E semana passada, quando nós conhecemos o pastor Mário, nós fomos entregar aqui no hospital materno, né? E quando nós entregamos, e eu sempre explico o índice remissivo, uma enfermeira falou assim, eu estava precisando dessa palavra. Mais uma vez, nós não sabemos, mas o Espírito Santo conhece a hora e o momento certo. O problema, meus irmãos, é que às vezes a gente quer o resultado na mesma hora. O problema é que quando a gente vê as situações, os fatores externos que não estão no nosso controle, a gente primeiro quer resolver com a nossa força e depois a gente vai orar, ou ao mesmo tempo. Então, a resposta vem, irmãos. A resposta vai chegar. O consolo, a vitória. Às vezes nem sempre a vitória, mas o consolo ele vem chegar para acalmar o nosso coração. E os profissionais de saúde, alguns recebem de bom grado, outros têm uma certa resistência, mas a maioria maçante sente a necessidade, porque a área de saúde, a gente sabe que é uma linha muito tênue entre a pessoa se manter composta e o desespero, de, às vezes, de não conseguir tratar ou até mesmo falecer. É por isso que os hospitais são lugares de muita conversão, diferente de alguns acidentes que podem acontecer. E a gente vê essa necessidade e nós ficamos muito alegres quando nós vamos distribuir nos hospitais, nos postinhos de saúde. E a gente sabe que quando eles olham, eles falam assim, eu preciso ver todo esse índice remissivo porque é tudo que eu estou passando. Esse camuflado, meus irmãos, nós entregamos para os profissionais da área da segurança pública. Tá? Nós entregamos nos quartéis da polícia, nós entregamos nos presídios, nós entregamos na delegacia. E cada entrega que nós fazemos aqui, uma das coisas que eu falo com os irmãos nas nossas reuniões de oração, pastor, toda semana, sexta ou sábado, nós fazemos um encontro que é um momento de oração, para a gente orar pelo campo, pela distribuição pelos pastores, certo? E pelas igrejas. E
nós temos vários testemunhos de pessoas que aceitaram a Jesus por cada Bíblia dessa pequena, que pode ser pequena. Quando eles falam, me dá um negócio, me dá esse livrinho pequenininho aí. Eu falei, pode ser pequeno, mas aqui tem muito poder. E teve uma pessoa que se converteu, meus irmãos, que ele estava folheando o pastor, cada página para poder fazer um cigarro de maconha. E quando ele chegou no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, na hora dele rasgar, ele leu, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E ele continuou lendo. Que verdade é essa? Para vocês verem como o Espírito Santo de Deus, ele age no momento certo e na hora certa. Começou a ler e falou assim, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, me mostra. E o sobrenatural acontece quando nós abrimos a porta, quando realmente nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ele. Às vezes mesmo sem a gente querer. Hoje, Ele ajuda outros detentos a ouvir a palavra de Deus no presídio. Essa nossa Bíblia, um pouco maior, nós entregamos nos hotéis. E nós não colocamos na recepção. Nós pedimos autorização para que nós possamos entrar nos quartos que não estiverem ocupados e nós entregamos e colocamos ou em cima da cama, no próprio travesseiro ou na cabeceira ao lado. E vários testemunhos que nós temos, e mais um eu vou relatar para os irmãos, de uma pessoa que foi no hotel para poder tirar a própria vida, com pensamentos negativos. E pasmem, aqui no interior a gente pode não ter acesso a esse tipo de informações, mas na capital ou em outros lugares isso é frequente. Pessoas que querem fugir dos problemas e vão para quartos de hotéis para tirarem a própria vida. Em Belém, nós tivemos, por exemplo, eu não sei quanto tempo atrás, mas de uma pessoa que lá na José Moncher também tentou tirar a própria vida. E um dos relatos que nós temos, pastor, foi de uma pessoa que, quando ela sentou na ponta da cama, ela viu esse livro azul. E falou assim, antes de eu fazer o que eu vou fazer, eu vou ver o que Deus tem a falar para mim. E ele abriu em Mateus. E lá estava falando, vendes a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, problemas todos nós passamos. Dificuldade todos nós passamos. Mas nós sabemos uma solução. Pode ser não ser uma solução rápida ou fácil, mas vale a pena. Porque esse livro aqui, ele emana poder, ele emana restauração, ele emana avivamento, perdão, vitória, consolo. Nós temos fé e nós acreditamos nisso, meus irmãos. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos. É por isso que nós sabemos aonde nós estamos. É por isso que nós sabemos para quem nós trabalhamos. E nós acreditamos, e nós não somos meros espectadores. Nós vamos entregar. Só esse ano, pastor, de 2026, já foram distribuídas mais de 3.000 novos exemplares nessa nossa região, nos municípios que eu acabei de falar para os irmãos. E uma das coisas que eu falo é que dessas 3.000, se uma pessoa se converteu, já é uma vitória de todo o tempo, custo que nós tivemos durante esse ano de 2026. E nós acreditamos que mais de uma pessoa realmente podem ter, não se convertido, mas no momento ainda, mas pelo menos ter tido curiosidade. O Espírito Santo, nós acreditamos que ele vem trabalhando sim. E esse ano, pastor, nós temos uma oportunidade, meus irmãos, de estar sediando a nossa convenção estadual. Vários campos da região do estado vão estar em Rondônia, no Pará, para que a gente possa estar falando, treinando, nos aperfeiçoando, orando pelos pastores, que precisam de oração. Nós pedimos tanto para o pastor orar por todo mundo, mas também nós precisamos orar pelos nossos pastores. E ano passado, eu fui numa convenção junto com aqueles 2 varões valorosos ali, lá em São Luís. E o pastor Osiel, da Assembleia de Deus de São Luís, ele falou assim, enquanto vocês estão aqui, se aperfeiçoando, treinando para poder entregar novos testamentos, o diabo também está treinando
se aperfeiçoando para impedir vocês de entregar os Novos Testamentos. Então, o inimigo não se sente feliz quando nós fazemos esse tipo de missão, de trabalho missionário, porque ele não quer que a palavra de Deus alcance pessoas que às vezes a igreja não consegue entrar em determinados lugares, como nas escolas, nos hospitais, nos postinhos de saúde. Então, os Gideões, pastor, ele é um braço estendido da igreja. Nós estamos aqui para poder auxiliar a igreja de levar a palavra de Deus nesses lugares e que as pessoas, quando elas ouvirem e verem a palavra de Deus, elas podem procurar a Assembleia de Deus, elas podem procurar a PIB de Rondon. Então, o nosso objetivo é isso, meus irmãos. E nós podemos fazer parte desse ministério. Nós podemos também fazer parte como Gideão, como auxiliar. Nós podemos ser amigo dos Gideões, até mesmo para poder ajudar a que nós possamos comprar cada vez mais Novos Testamentos. Cada Novo Testamento custa R$ 5,25. Nós não temos auxílio de governo, somos nós mesmos que bancamos nosso ministério. E também nós podemos fazer parte como Gideão. Camilo, mas eu não consigo falar, às vezes eu tenho vergonha de poder e estar pregando ou nos apresentando. Meus irmãos, nós precisamos de cada pessoa disposta para poder nos auxiliar nesse ministério, porque a seara é muito grande. A seara é muito grande, meus irmãos. E uma das coisas que eu digo, até mesmo para mim, pastor, que às vezes o mensageiro, ele pode até ser fraquinho das suas forças, mas a semente é forte. E nós acreditamos nisso. Então, faça parte desse ministério. Procure, pode nos procurar no final do culto, pode verificar na internet. É isso que nós fazemos no vídeo. Nós levamos aquelas caixas grandes e nós distribuímos, e antes de cada distribuição nós oramos e consagrando cada Novo Testamento. Amém? Irmãos, que Deus continue abençoando cada um de vocês e suas famílias, abençoe cada vez os pastores, dê muita força nessa missão, abençoe essa igreja, e que cada vez mais nós vamos continuar também orando por essa igreja, nós vamos continuar orando pelos irmãos, e nós vamos continuar orando pela distribuição de cada Novo Testamento. Pastor, muito obrigado pela sua oportunidade, irmãos, satisfação estar aqui com vocês hoje, e qualquer dúvida nós vamos estar aqui para poder estar auxiliando os irmãos, quem tiver. Amém?